pastor. Estou aqui em nome das mulheres da igreja para te desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu ministério. Que o Senhor continue sendo uma bênção na nossa igreja. Feliz aniversário. Olá, pastor. É com prazer que eu venho aqui como representante da UPH, representando a todos os homens da Igreja Presbiteriana de Catanduva, para parabenizá-lo por esse seu aniversário, desejando que Deus derrame bênçãos infinitas ao Senhor, a toda a sua família, dizer que o Senhor muito nos honra, nos sentimos honrados em ter o Senhor como nosso pastor, pessoa em quem podemos nos espelhar pela condição de vida e pela aplicabilidade da palavra de Deus. Tenha um dia abençoado, pastor, e conte sempre conosco, conte com a UPH. Um grande abraço, fique com Deus. Parabéns, pastor Benones. Você é muito especial. Deus te abençoe. Olá, pastor. Muito boa tarde. Que Deus te abençoe. Parabéns por mais um ano de vida. Que Deus continue conservando na paz do Senhor, na presença do Senhor sempre. Muitas felicidades. Que Deus realmente possa estar à frente de todos os seus pensamentos, da sua vida, do seu dia a dia. Deus abençoe em nome de Jesus. Parabéns, pastor! Parabéns, pastor! Nós estamos aqui, nossas famílias reunidas, para parabenizá-lo por mais um ano de vida. Desejamos toda a sorte de bênção espiritual na tua vida, que Deus continue te protegendo, que o Senhor seja e continue sendo uma bênção para a nossa igreja, para a nossa cidade, em nome de Jesus. Parabéns, pastor!
A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil. Thank you.
Meus amados irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós vamos iniciar nossa escola dominical, lendo a palavra de Deus no Salmo de número 139, versículos de número 13 até o versículo 24. Peço que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, reúna a sua família e vamos nos esforçar para, de forma reverente, intencional, nós cultuarmos a Deus. Nós estamos isolados, nós estamos distanciados por causa desta pandemia, mas o nosso Deus está presente, porque Ele é o onipresente, o Deus onipresente. E nós estamos reunidos em nome de Jesus. Vamos orar, e enquanto nós nos preparamos aqui para a leitura da palavra de Deus. Maravilhoso Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela noite de descanso, te louvamos, ó Deus, pela semana que se encerrou, te louvamos, ó Deus, pela semana que está se iniciando hoje, e nós consagramos, ó Deus, a nossa vida a Ti e esta semana ao Senhor. Nós também te pedimos, ó Deus, dirija, Senhor, esta escola dominical, usa, Senhor, cada pessoa que está aqui, Pai, trabalhando para a Tua glória, Pai, servindo ao Senhor com os cânticos, com a transmissão, ó Pai, dessa escola dominical, com a mensagem da palavra do Senhor, que o Teu Santo Espírito nos conduza para fazermos tudo para a Tua glória e também para a edificação da Tua igreja. Ó Deus, abençoe cada lar que está reunido agora na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Salmo 139, versículos 13 ao 24. E como eu disse no início, se esforce para que você consiga, de uma forma reverente, intencional, sincera, oferecer culto a Deus nesta manhã. E se você também ainda não curtiu a página da igreja no Facebook, curta a página da igreja. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva. Nós precisamos de chegar pelo menos a 1000 inscritos para que nós possamos ter uma maior facilidade nas nossas transmissões ao vivo. Peço que você também compartilhe com a sua família a palavra de Deus. Quando a gente compartilha a mensagem do Senhor, até mesmo com a internet, a gente está evangelizando. Seja um evangelizador, seja um discípulo de Cristo, porque aqueles que são discípulos de Jesus têm prazer em levar a sua palavra aonde eles estiverem. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 139, versículos 13 ao 24. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece-me o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é aquele que nos criou. Cada ser humano. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de seres humanos. E cada um é diferente. Cada um é obra-prima do Criador. Tudo que há no céu, na terra e no mar é criação de Deus. E tudo foi criado para um propósito. Foi criado para a glória e para a honra do Senhor, o soberano, o Criador. Nós agradecemos a Deus, toda a equipe que está conosco aqui nesta manhã. Louvamos a Deus pela Lisandre, pela Francine, pelo Vinícius Gonçalves,
Louvamos a Deus também pela Aline Bueno, pela Raquel. Também louvamos a Deus pela vida do nosso irmão diácono José Carlos e também pelo nosso irmão Leonardo Matos. A todos que estão nos assistindo, também a nossa gratidão. Sabemos que a propósito de Deus é estarmos juntos para adorá-lo e para exaltá-lo. Agora nós vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana, de hoje até o final da semana. Então, começando no dia 13, nós temos a nossa irmã Carmen Luciana e também o nosso irmão Jean Carlos. No dia 14, nós temos a nossa irmã Edneia Calegari. No dia 15, a nossa irmã Eliana Martins Molinari. No dia 19, a nossa irmã Tânia Mara Sanches. Nas nossas congregações, nós temos no dia 18, nosso irmão Wagner Rafael de Freitas, em Pirangi. E também nós tivemos, na semana que se passou, a nossa irmã Elaine Simões, de Pindorama. A todos os aniversariantes, a nossa gratidão e o nosso carinho e a nossa oração, para que Deus possa supri-los e também possa protegê-los de todo mal. Nós vamos agora orar, agradecendo a Deus pelos aniversariantes e também vamos orar pelos enfermos. Nós temos a nossa irmã Ivone Ribeiro, que fez uma cirurgia de vesícula, ela tirou a vesícula durante a semana. Nós vamos orar pelo nosso querido Jafar Paz, ex-marido da Cacilda, pai da Yasmin e da Inayara, que está com Covid-19, lá no litoral paulista, internado. Vamos orar pela sua recuperação. Vamos orar também pelo reverendo Juliano Sócio, que durante a semana que se passou, também foi submetido a uma internação devido à Covid-19. E também, amados, nós vamos orar pelos nossos idosos. Vamos lembrar de orar pela nossa irmã Dona Bia, nossa irmã Derli, nossa irmã Hilda, presbítero Marcílio, Dona Geni, o seu José Marins, o seu Ladercio, Dona Cida, também o seu Paulo, a Dona Brasilina, Dona Madalena. Lembrar de orar pelos nossos irmãos que já estão necessitados do nosso clamor. Lembrar da nossa irmã Vilma Gonçalves, que também fez uma cirurgia no joelho. Esses irmãos, embora saudáveis, mas estão com a sua idade avançada, vamos orar pedindo a Deus que possa supri-los. Lembrar de orar também pelo seu Silvio Mancini, que também teve a Covid-19. Vamos orar pedindo a Deus para que Deus restaure esses nossos irmãos enfermos, proteja toda a igreja e também nós agradeceremos pelos nossos aniversariantes. Maravilhoso Deus, a Ti seja a glória, o louvor e a honra, hoje e para sempre. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, e é um privilégio, porque só o Senhor é Deus, o Criador. Tu és soberano, Tu és aquele que reina sobre os céus, a terra, o mar e todo o universo. E nós temos o privilégio, nesta manhã, de nos reunirmos e prostrarmos diante da Tua presença e Te agradecer pela vida e, sobretudo, agradecer pela vida do Senhor implantada em nós, que é a Tua salvação. Obrigado pelos aniversariantes. Acampe o Teu anjo ao redor de cada um deles. Visita cada lar. Proteja de todo mal. Que praga nenhuma, que peste nenhuma chegue na casa dos Teus filhos e na casa da Tua igreja, no povo do Senhor reunido que se chama pelo Teu nome. Proteja o Teu povo. Oramos pelos enfermos, todos aqueles que foram citados. Se porventura esquecemos algum, o Senhor conhece todos e pedimos, ó Deus, restaura os enfermos, levanta aqueles que estão acamados, ministra a graça restauradora, porque Tu és Deus e o Senhor tem poder. Seja feita a Tua vontade, console e conforte o coração de cada um deles. Pedimos pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, pelos nossos filhos que moram perto, que moram longe, pelos nossos pais que moram perto, que moram longe, pelos nossos irmãos. Proteja o Teu povo, sustenta o Teu povo. Visita Catanduva, Senhor. Traga, Pai amado, um avivamento na Tua igreja em Catanduva, no Brasil e no mundo. Traga salvação, Senhor, em milhares e milhões e bilhões de vidas nessa geração. Que o Teu nome seja conhecido, seja honrado, seja glorificado nessa geração e para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia e amém. Irmãos, nós vamos continuar aqui na presença do Senhor em adoração. E agora, com os cânticos de louvor, eu passo a palavra para a nossa equipe musical da manhã.
rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz eu confio, ó meu Jesus. Quando o derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me, salvo em ti. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor agora com os cânticos congregacionais. Acima das estrelas, eu sei que estás, e todo o universo está em tuas mãos, e não há outro Deus igual a ti, Senhor. Eu sempre vou te amar, meu Salvador. Cada flor que nasce, vejo tuas mãos. Na força do oceano posso ver o teu poder. Me ensina o teu querer, me ajude a compreender que eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. De amor, água da vida, príncipe da paz, Salvador do mundo, em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. De amor, água da vida, príncipe da paz, Salvador do mundo, em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar.
que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, deixe seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, deixe seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Ó Pai, te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã te adorando. E porque cada um de nós, Senhor, tem um grande valor para Ti, ó Pai. Muito obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Senhor, pelas nossas vidas. Fala a cada coração, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Meus amados, louvamos a Deus pelas nossas irmãs, Francine, Lisandre, também pelo nosso querido irmão Vinícius, que nos conduziram com cânticos de adoração a Deus. Agora nós vamos continuar adorando a Deus, na leitura da palavra e na exposição e no estudo da palavra de Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Por favor, abra a sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 4, 1 e 2. No domingo passado nós estudamos em 1 Crônicas, quando Davi louvou ao Senhor e ofereceu a Deus gratidão e também cultuou ao Senhor e honrou a Deus perante toda a nação de Israel. E nós falamos um pouquinho sobre a mordomia cristã. Nós estamos numa época onde
estamos com falta de recursos, muitas pessoas perdendo o emprego, muitas pessoas perdendo a saúde por causa dessa pandemia, pessoas estão reclusas, estão distantes dos familiares, e nós estamos vivendo uma grande tensão. Como administrar esse nosso tempo? Como administrar a nossa família? Como administrar o nosso recurso, o nosso trabalho, o nosso sustento? Como administrar a nossa vida espiritual, o nosso tempo? Então, amados, hoje nós vamos continuar falando sobre essa temática de o que significa ser um mordomo de Deus. E essa aula nós estaremos aqui baseados no estudo do reverendo Hernandes Dias Lopes, sobre o tema, o que significa ser um mordomo de Deus. E antes de nós lermos, nós vamos orar. E eu peço que você ore a Deus e peça para que Deus fale com você. E peça para que Deus te ajude. Se você ouvir a voz de Deus, se Deus falar ao seu coração, que você coloque em prática a palavra do Senhor. Diz assim, vamos orar antes de nós lermos o texto. Pai de amor, agora que vamos ler a Tua palavra e vamos estudá-la, pedimos, ó Deus, que o Senhor abra nossa mente, abra o nosso coração, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, toque em todos os nossos sentidos, para que nós possamos, ó Deus, receber, ó Pai, a Tua palavra. E não somente, ó Deus, nós possamos ouvi-la, mas sobretudo, ó Pai, nos capacites para que possamos colocá-la em prática. Faça de nós bons mordomos do Teu reino, bons mordomos do Senhor Jesus, bons mordomos nesta geração, para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. 1 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos de 1 a 2. Diz assim a palavra de Deus. Assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu vou ler mais uma vez, são apenas 2 versículos, nós vamos ler novamente. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A palavra de Deus, nesses 2 versículos, tem muito a nos ensinar. E, sobretudo, na temática que nós estamos trabalhando, o que significa ser um mordomo de Deus, a palavra despenseiros é alguém que cuida de uma dispensa. E se você for olhar no texto original, a matriz ou a raiz desse termo despenseiro, ela está relacionada com o termo mordomo. E o termo mordomo, no nosso dicionário, na nossa língua portuguesa, atualmente, significa alguém ou algum indivíduo encarregado de administrar em residência alheia. Alguém encarregado de administrar as tarefas domésticas cotidianas de uma casa que não é a dele. Alguém que tem uma função de gerir, um gerente, distribuindo as responsabilidades com os demais que servem com ele. Ou seja, é um indivíduo encarregado de administrar em residência alheia. Nessa mesma diretriz, amados irmãos, se você quer saber por que você está aqui neste planeta, se você quer saber a razão da sua existência, você vai encontrar essa resposta em Deus. Não é em outro lugar. Não é nos livros de autoajuda que falam que é dentro de você. Você vai encontrar o sentido da sua existência quando você olhar para o alto. Como diz João Calvino, ele diz o seguinte, que o conhecimento do homem, sua origem e o seu propósito só pode ser compreendido quando conhecemos primeiro a Deus. Ou seja, você descobre o significado da sua vida não como os estudiosos do esoterismo e dessa espiritualidade contemporânea dizem,
que é olhando para dentro de nós, mas como aqueles navegantes, aqueles que caminham descobrindo novos lugares, aqueles desbravadores. Aqui no Brasil nós tivemos os bandeirantes que entraram Brasil adentro e foram descobrindo as riquezas da nossa nação. E esses bandeirantes, como eles andavam no meio da floresta, quando eles se davam por perdidos, como que eles conseguiam se localizarem? Eles tinham que olhar para o alto. Eles tinham que tentar encontrar as estrelas, porque a sua localização, eles conseguiam achar onde eles deveriam chegar, ou achar a rota que eles haviam perdido, na medida que eles olhavam para o alto. Do mesmo jeito, da mesma maneira, os navegantes nos oceanos, todos os marinheiros, além deles conhecerem, os marinheiros contemporâneos, eles fazem um curso da bússola, do GPS, dos mapas, mas eles também estudam as constelações, eles aprendem a olhar para o céu à noite, porque se tudo quanto falhar de tecnologia que eles tiverem disponíveis às suas mãos, e quando tudo falhar, ainda eles podem olhar para o alto, e assim eles vão encontrar a diretriz da sua vida, até eles chegarem no seu porto seguro. Assim também a gente, se você e eu, se nós já conhecemos o nosso destino, o nosso propósito, é porque nós olhamos para Cristo, é porque um dia nós cremos em Jesus, é porque um dia nosso coração foi aberto pela graça maravilhosa de Deus, e nós paramos de olhar para nós mesmos, paramos de olhar para as circunstâncias e começamos a olhar para o alto. Então, meus queridos irmãos, o propósito da vida não está na especulação dos milhares de filósofos, mas na revelação divina, na palavra de Deus. O entendimento sobre o propósito da vida, sobre a razão da nossa existência, está na Bíblia, e a Bíblia mostra que nós não somos um acidente de percurso. O nosso nascimento não foi um engano. Os nossos pais talvez não nos planejaram, mas Deus nos planejou. Glória seja dada ao Eterno. Deus não ficou surpreso pelo nosso nascimento, pelo contrário, Deus esperou o nosso nascimento. Antes de nós sermos concebidos por nossos pais, nós fomos concebidos na mente de Deus. Antes de você ser concebido pela sua mãe e pelo seu pai, você já havia sido concebido no coração e na mente do Eterno e do soberano Deus. Você não é fruto do acaso, você não é um acidente de percurso. A sua vida não é porque você veio sem querer. Talvez você não veio no pensamento dos homens, mas você sempre esteve nos pensamentos do soberano e do eterno Deus. Deus planejou cada detalhe do seu corpo. O Salmo 139, a primeira leitura da manhã, fala que Deus viu os nossos ossos ainda informe, quando não havia nada ainda. Olha só o versículo de número 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Eu fico pensando, amados irmãos, o poder criativo de Deus. Uma pequena semente se transforma em uma gigante, uma árvore gigante, como a sequoia nos Estados Unidos. Uma pequena semente. Eu fico pensando agora a vida humana. Ali a semente do papai e a semente da mamãe se unem e não podem ser vistos aos olhos nus. E uma pequena célula que se forma, o embrião. E ali, no primeiro mês de vida, a gente é capaz de ver o coraçãozinho pulsando, em um mês. Como nós podemos compreender, conceber, imaginar que uma pequena manchinha, que não pode ser vista aos olhos nus lá no início, se tornaria a pessoa que você é.
com a sua mente, com o seu corpo, com os seus sentidos. A cor da sua pele, os seus cabelos, os seus olhos, o seu temperamento, o seu idioma, a sua cultura, a sua família, o seu jeito de ser, as características boas, as características ruins, tudo, Deus, antes de nada existir, Deus já havia pensado, Deus já havia planejado. Deus determinou os talentos naturais que você possuiria e também a sua personalidade única. Há tantas bilhões de pessoas no ser humano, na humanidade, há tantos seres humanos, há 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra atualmente, e nenhum é igual. Pode parecer fisionomicamente, mas a personalidade é diferente, o temperamento é diferente, a impressão digital é diferente. Isso é uma maravilha do Criador. Deus, quando fez os homens, não fez um produto em série, mas Deus fez uma obra inédita a cada ser humano. A cada ser humano que nasce é uma vida nova, é um universo maravilhoso dentro de uma pessoa, algo extraordinário que Deus realizou de uma forma espetacular. Irmãos amados, Deus determinou o tempo da sua vida sobre a terra. Salmo 139 fala que os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Deus é o dono da vida, Deus é o dono da morte. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar que o medo tome conta do nosso coração, porque há um ser supremo que reina e Ele está sentado no trono. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não está vazio. E quem sabe o dia do nosso nascimento é aquele que sabe o dia da nossa morte. E como vai ser? Deus sabe de tudo. E Ele estará conosco quando formos passar o vale. Ele estará segurando a nossa mão para que nós consigamos passar com Ele em segurança. Não devemos temer. Eleva os olhos para os montes. De onde me vem o socorro? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Meus amados irmãos, Deus determinou onde você nasceria, o país, o estado, os seus pais, a sua cultura. Tudo Deus decidiu, tudo Deus planejou. Deus determinou como você iria nascer. Enquanto há pais ilegítimos, não há filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados por seus pais, mas foram planejados por Deus. Deus pensou em você antes de criar o mundo. Deus planejou você para um propósito específico, ser seu mordomo aqui nessa terra. Você não foi criado para ser uma outra coisa, você foi criado para ser um mordomo de Deus. E o que é ser um mordomo de Deus? Quer ser um mordomo? Mordomo, olhando o nosso significado do nosso dicionário, mais uma vez, é alguém, um indivíduo encarregado de administrar uma propriedade alheia. Você é a coroa da criação. Eu sou a coroa da criação. Deus criou todas as coisas em 5 dias. No 6º dia, Deus termina a sua criação. Ou melhor, Deus fez tudo em 6 dias. E no 6º dia, a última criação de Deus foi o ser humano, foi Adão e Eva. Amados, nós fomos criados para sermos mordomos, administradores de uma grande propriedade que não é nossa, é de Deus. Tudo é de Deus. Como disse Davi, teu é o reino, o poder, a majestade, as riquezas, a sabedoria
Teu é tudo que há nos céus, na terra, no mar. Teu é tudo, Senhor. Como diz o Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Meus amados irmãos, vamos seguir aqui o nosso estudo. Nós já vimos então o significado da palavra mordomo, e a palavra mordomo significa alguém que foi incumbido por administrar aquilo que não lhe pertence. Ele não é o dono, mas ele é um administrador colocado pelo dono. Eu já vi uma frase interessante, fala assim: eu não sou o dono do mundo, tá certo? Mas sou o filho do dono, tá certo? Se essa pessoa nasceu de novo, ele é filho do dono, sim. Porque nós não temos como ser filhos de Deus se nós não passarmos pelo novo nascimento. O novo nascimento significa arrepender dos nossos pecados, reconhecer que nós somos pecadores, confessar e arrepender dos nossos pecados. Uma mudança radical de vida, uma renúncia com o pecado, com o mundo e com o diabo. Mas nascer de novo também significa entregar sua vida para que Jesus Cristo seja o rei sobre você. Há muitos que podem estar na igreja e que ainda não nasceram de novo. E quem sabe o Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração para que você possa nascer de novo hoje, arrepender-se dos seus pecados e se entregar a Cristo Jesus. Você foi criado para ser um mordomo de Deus. E se você não tiver o novo nascimento, você nunca vai entender que você foi criado para ser um mordomo. Sem Cristo, irmãos, nós achamos que nós somos os donos de tudo. Sem Cristo, nós achamos que o mundo é nosso, que a vida é nossa. Nada é nosso, nem a vida é nossa. Os nossos filhos não são nossos filhos. O Senhor nos emprestou por um tempo. O nosso corpo, Deus nos deu, não é nosso. É casa do Espírito Santo. O tempo também não é nosso, não pertence a mim. Na verdade, eu não domino sobre nada. Eu penso que eu posso dominar. Então, somente com o novo nascimento é que nós vamos entender que nós somos incumbidos por dirigir essa criação maravilhosa de Deus por um tempo, por administrar os recursos que Ele nos concede. Deus nos confia tudo, irmãos. Deus é o dono. O mordomo não é o dono. Deus confia tudo que tem que ser cuidado e desenvolvido. O mordomo não só cuida, o mordomo desenvolve também. Veja só, terras. Quantas pessoas que são colocadas como gerentes para administrar uma plantação? Talvez ele chegue na terra, não tem nada de plantado ali, não tem nenhuma planta. Está ali a terra bruta. Aí ele chega e vai trabalhar a terra. E como que ele tem que trabalhar a terra? Ele tem que trabalhar a terra com cuidado. Porque a terra não é dele, a terra é de Deus. Ele não pode destruir. Ele não pode começar a destruir e a devastar. Sabe por quê? Porque os recursos acabam. O Criador nos deu a gerência nas mãos, mas com a responsabilidade. Vocês sabiam que há muitos animais que foram extintos porque o homem acabou com eles? Vocês sabiam que a humanidade conseguiu fazer um trabalho para proteger algumas espécies que estavam à beira da extinção? Vocês sabiam que isso é responsabilidade de mordomia? Independente se a pessoa nasceu de novo ou não, nós temos a responsabilidade com o nosso planeta. Porque na verdade não é nosso, é de Deus. Mas se eu nasci de novo, a minha responsabilidade é muito maior. Deus me deu para cuidar não somente de terras, mas também dinheiro. O dinheiro que entra na nossa mão não é nosso. Deus está nos emprestando. E o que nós estamos fazendo com o dinheiro de Deus? Aonde nós estamos investindo? Se Deus disse para nós: ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, essa é a missão da igreja. Por que nós, como igreja, não investimos mais na plantação de novas igrejas e na expansão do reino de Deus? Por que nós investimos tanto nosso dinheiro em coisas vãs, em coisas que são passageiras? Sendo que a obra de Deus é a prioridade do Criador. E Ele nos deu recurso nas nossas mãos e Ele vai nos perguntar:
filho, o que você fez com aquilo que é meu e que eu te dei? Onde você empregou aquilo que era meu? Lembra da parábola dos talentos? Leia a parábola dos talentos. Um ganhou 5, trabalhou os 5, o dono colocou mais 5, pegou 10 talentos. Um que trabalhou, pegou 2, trabalhou os 2 talentos, pegou 4. O que pegou 1, enterrou. Até o que ele tinha foi tirado dele. E ele foi jogado num lugar com choro e ranger de dentes. Isso é para chamar nossa atenção, meus irmãos. Que nós não somos dono. Deus é o dono. E nós somos chamados para gerir. E precisamos gerir com responsabilidade. Deus nos deu esposa. Deus nos deu, para você que é mulher, Deus deu o seu marido. Para você que é homem como eu, você tem que cuidar da sua esposa. Honrar sua esposa. Os seus filhos não são seus. O seu marido não é seu. Como é que você cuida do seu marido? Deixa jogado para as traças? Quem não cuida, perde. Como é que você faz com a sua esposa? Você cuida dela? Quem não cuida, perde. Quem cuida, quem ama, cuida. Quem ama, valoriza. Nós somos chamados para gerir os recursos de Deus. Irmãos amados, a igreja que Deus nos deu, os presbíteros que administram os recursos da igreja, têm que fazer com muito zelo, porque esse dinheiro não é dos presbíteros, esse dinheiro é de Deus. Os diáconos, os servos e servas do Senhor, os pastores. Precisamos entender que Deus é o dono e nós somos servos, somos administradores, somos chamados para gerir o que é de Deus. Meus queridos, quando o mordomo se sente dono dos bens do seu senhor, ele trai o seu senhor. Quando você pega aquilo que Deus te deu e você se acha o dono, você trai o seu senhor. Há quantas pessoas que na vida vai adquirindo coisas, e acha que aquelas coisas pertencem a ele. E esquece que nada é dele. Nada, absolutamente nada. Só a motivação e o sentimento de achar que somos donos já revela uma traição ao nosso Senhor. Quando o mordomo deixa de cuidar com zelo e fidelidade dos bens do seu senhor, ele torna-se infiel. Nós temos alguns exemplos de mordomos que foram fiéis ao Senhor. Um deles é Eliezer. Está lá em Gênesis 24, capítulo 24, versículo 2. Abraão deu uma missão para ele. Eliezer, ele era um mordomo, ele era um gerente, um administrador das coisas de Abraão. E Abraão deu uma missão para Eliezer. Ir a família dele lá em Padã Arã e trazer uma noiva que seria a esposa de Isaac. O que Eliezer fez? Eliezer não apenas cuidava dos bens, mas também da família de Abraão. E Eliezer, ele fez o seu papel com fidelidade. Você sabe a história de Eliezer. Ele orou a Deus. E ele confiou no Senhor. E ele serviu ao Senhor. E ele serviu ao Senhor com fidelidade. Assim também nós somos chamados para servir de Deus. Para servir a Deus. Para depender de Deus. Para obedecer ao Senhor. Para pedir a direção de Deus. Um outro exemplo de mordomo na Bíblia é José. A história de José é linda. A história de José é muito especial. Mas eu quero destacar o tempo que ele foi mordomo na casa de Potifar. Potifar colocou tudo nas mãos de José. Só que a esposa de Potifar, ela apaixonou-se por José. José era um jovem bonito, inteligente, um jovem abençoado por Deus. 30 anos, solteiro, sábio. Melhor, não tinha 30 anos, ele tinha menos, ele era um jovem ainda. E ali ele foi tentado profundamente, mas por zelo ao dono da casa, ele fugiu da tentação. E com a atitude de José, a esposa de Potifar
ela inventa uma mentira. Isaac e José é jogado numa prisão. E lá ele fica mais de 12 anos preso. Até completar o tempo para ele assumir a administração de todo o Egito. Jesus disse que aquele que não é fiel no pouco, não consegue ser fiel no muito. Se você não consegue ser fiel a Deus nas pequenas coisas, como que você vai ser fiel nas grandes? E no muito? José se mostrou fiel no anonimato. Só ele, a mulher de Potifar e Deus. E ele se manteve fiel. Que nós obedeçamos a palavra de Deus e que sigamos o exemplo de José. E sejamos fiéis quando ninguém estiver vendo, mas os olhos de Deus repousam sobre os justos, para os ver e para os abençoar. Um terceiro exemplo de mordomo fiel é Paulo. Paulo compreendeu que sua vida tinha um propósito definido. Ele alertou para o fato de que devemos manter sempre viva a verdade que somos mordomos dos mistérios de Deus. Ele disse: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Sabe o que significa a palavra ministro no texto original? Servo. Quando ele fala assim, o ministro da República, é servo da República. E a gente exalta as pessoas achando que são servos. São servos, não são pessoas potentosas, cheias de glamour e autoridade, não, são servos, ministros. Ministro do Evangelho. Tem irmãos que vai receber, um pastor fala, está chegando agora o grande ministro. Irmãos, o servo de Deus. Quem é grande é Deus, quem é grande é Jesus, quem é grande é o Espírito Santo. Nós somos chamados para ser ministros, servos de Cristo, servos do Evangelho. Se nós não entendermos isso, irmãos, se nós não entendermos que quem deve ser exaltado é Cristo, nós também não conseguiremos ser fiéis como mordomos. E por isso há muitas pessoas na igreja que ficam chateadas, porque querem receber honra e glória, e quem deve receber honra e glória é Deus, é Jesus, é a Trindade excelsa. É claro que é bom elogiar, reconhecer, é muito bom. Fazer um elogio faz bem para o relacionamento. Mas a honra, a glória e o louvor e toda adoração deve ser dada ao Criador, ao Senhor dos céus e da terra. Somente a Ele. Um outro exemplo de mordomia fiel é a de Cristo Jesus. Jesus veio ao mundo e Ele veio cumprir o propósito do Pai. E o propósito do Pai era muito pesado. Jesus ele vinha para receber o peso da ira de Deus. Jesus ele veio para morrer. Ele nasceu para morrer e levar sobre si toda a ira de Deus por causa do pecado que não era de Jesus. Era meu, eram nossos. E Jesus veio. Quando ele estava conversando com a mulher samaritana, os discípulos perguntaram se ele havia comida. Ele falou assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Esta é a minha comida, é fazer a vontade do meu Pai. Meus amados, Jesus, ele obedeceu e ele cumpriu e ele executou fielmente a missão que o Pai havia confiado a ele. A agenda do Pai era a sua agenda. A vontade do Pai era a sua vontade. Mesmo sofrendo por sua fidelidade ao propósito do Pai, permaneceu firme. E nos deu o maior exemplo de obediência. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Então, amados, nós estamos caminhando para a finalização desta mensagem, desta aula, desta manhã. O que significa ser um mordomo de Deus? Significa entender que nós não somos donos. Deus é o dono. E nós somos chamados para administrar. É como se fosse uma casa alheia, uma propriedade alheia. Tudo
o ar que respiramos, a nossa família, tudo é de Deus. E nós devemos fazer essa gestão, essa administração, com toda a responsabilidade e com todo temor. Sabe por quê? Porque nós devemos sermos mordomos de Deus. Porque Deus é o dono e nós somos a criação. Mas às vezes acontece duas falhas básicas na mordomia do Senhor com a humanidade. A primeira, há muitos mordomos que começam a venerar a criação. Começa, ao invés de adorar o Criador, passam a adorar a criação. Ao invés de adorar a Deus, começa a adorar o dinheiro. Ao invés de adorar a Deus, começa a adorar a natureza. Às vezes, ao invés de adorar a Deus, começa a adorar o seu próprio corpo. Então, eles invertem. Ao invés de dar glória a Deus, adoram a criação de Deus. Isso é um erro. O segundo erro é a depredação. Há muitos mordomos que maltratam o patrimônio de Deus. Quando vão pescar peixes, pescam, matam, jogam fora, apodrecem. Vão fazer algum tipo de plantio, acaba com a natureza. E, infelizmente, países cristãos são tidos como maiores depredadores da nossa natureza, ou da natureza que foi criada por Deus. Nós temos que pensar nisso, irmãos. Nós temos que adorar a Deus e não adorar a criação. Devemos adorar o Criador, mas devemos tratar com responsabilidade essa criação. Não podemos depredá-la. Para finalizar, por que nós devemos ser mordomos de Deus? Porque nós mesmos não nos pertencemos, mas somos propriedades exclusivas de Deus. Nós não somos donos de nós, irmãos. Deus é o nosso dono. E Deus é o nosso dono e nós devemos servir a Deus e sermos bons mordomos de Deus, primeiro, por direito de criação. O homem não é produto do acaso nem da evolução. Deus nos criou, Deus nos formou, Deus nos fez. Segundo lugar, nós devemos ser bons mordomos de Deus por direito de preservação. É Deus quem sustenta a vida, é Deus quem alimenta, é Deus quem manda chuva, manda sol, Deus quem dá o ar, Deus quem dá a cura, Deus quem dá tudo que nós precisamos para permanecermos vivos. Então, nós devemos ser bons mordomos por direito da criação. Segundo, por direito de preservação. A doutrina da providência é maravilhosa. Deus alcança ímpios e remidos. Deus dá chuva e sol sobre justos e maus. Deus dá saúde ao salvo e ao incrédulo. Deus derrama suas bênçãos sobre todos. Isso é a graça comum do Senhor. Irmãos, Deus nos dá vida, Deus nos dá respiração, Deus nos dá saúde, Deus nos dá proteção, alimento, paladar, livramento. Por isso que o vício, ele é uma irresponsabilidade, é uma depredação à criação de Deus. O vício do cigarro, por exemplo, quem fuma está trazendo malefícios a si próprios. Sabe por que essa questão do coronavírus tem matado muitas pessoas com problemas pulmonares? Sabia por quê? Por causa do tal do cigarro. Por causa do vício do cigarro. Pulmões comprometidos são mais suscetíveis a entrar num processo degenerativo do que o pulmão normal. E não é só o cigarro, a obesidade. É para mim mesmo. O meu corpo não é meu. Eu sou templo do Espírito Santo. Nós precisamos adorar o Criador. E nós precisamos ter responsabilidade, não depredar a sua criação. Deus, Ele merece toda
a nossa adoração como bons mordomos de Cristo por direito de redenção. Deus nos criou para a sua glória. O pecado nos afastou de Deus, mas Deus então mandou o seu Filho para nos comprar do poder do pecado. Lembra da semana passada a história do menino e do barquinho? Ei, barquinho, você é meu 2 vezes. Uma porque eu te fiz e agora porque eu te comprei. Deus pode falar para nós, para você que é remido e remida no Senhor: ó, você é minha 3 vezes. Uma porque eu te fiz, uma porque eu te sustentei e uma porque eu te redimi. Te resgatei do poder do pecado e da morte, e do inferno e de Satanás. Finalizando, quais as implicações de sermos mordomos de Deus? Passamos a ter um profundo senso do sagrado. Olha só o que o texto diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Tenho profundo senso do sagrado, eu sirvo a Cristo. E eu sou despenseiro do mistério de Deus, e o mistério de Deus é Cristo, revelado, o Salvador daquele que crê. E o que Deus requer dos seus despenseiros? É que eles sejam encontrados fiéis. Cabe a mim e você, meus queridos, ter esse senso do sagrado. Nós estamos lidando com as coisas de Deus. Nós estamos mexendo com aquilo que é do Senhor. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, Davi disse: eu não toquei, porque maldito aquele que toca o ungido de Deus. E o ungido de Deus necessariamente não significa somente o rei, no caso o rei Saul. Mas quando a gente olha na criação, tudo foi criado por Deus, de certa maneira, tudo Deus nos colocou como responsáveis. E nós devemos ter esse senso que pertence a Deus, um senso do sagrado. O trabalho é sagrado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós encontramos várias passagens de pessoas que faziam obras. Por exemplo, Isaac, ele cavava um poço, e no mesmo lugar ele levantava um altar. O poço era o que trazia sustento financeiro para ele. O altar é que trazia ali aquele senso de culto a Deus. E o senso do trabalho, do sustento, totalmente interligado com o culto e com a adoração a Deus. De maneira, meus amados irmãos, que nós não podemos departamentalizar o sagrado daquilo que é o nosso dia a dia. Teve um pastor no passado que diz o seguinte: se não existe culto na minha vida lá fora, aqui o culto aqui dentro é morto, não tem vida aqui no culto aqui dentro. Cultuar a Deus não é só estarmos dentro de um espaço e num lugar solene. Cultuar a Deus é honrá-lo em toda e qualquer situação. O trabalho é sagrado, o lar, a escola, a igreja onde você participa. Você tem que ter esse senso do sagrado. Tudo é de Deus, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Você não tem como falar assim: Deus, fica fechadinho ali dentro da igreja, e aqui no meu trabalho eu vou pintar e bordar, só fazer coisa que Deus detesta. Não tem jeito, irmão. Deus é onisciente, Deus é onipresente. O trabalho, a escola, o namoro, a família, o lazer, até o lazer. Tudo deve ser feito para a glória e para a honra do nosso Deus maravilhoso. Se não há culto na vida, não há vida no culto. Você pode dizer um amém? Se não há culto na vida lá fora, se Deus não é cultuado no seu casamento, no seu trabalho, no seu modo de lazer, no seu jeito de dirigir o seu carro, o jeito de você tratar o seu funcionário, ou o seu patrão, ou seus colegas, se não há culto lá na vida lá fora, a vida no culto não existe. Segunda implicação por sermos mordomos de Deus, passamos a ter um profundo senso de responsabilidade. Vamos prestar contas da nossa mordomia. Lucas 16:1 conta a parábola dos talentos. Como usamos nossa vida, o nosso tempo, a nossa família, os bens que Deus nos dá, os recursos que Deus nos dá, os talentos, as oportunidades, o tempo, o dinheiro. Nós precisamos, meus amados irmãos,
ter responsabilidade com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Talvez você está nessa posição que você está ocupando hoje. Não é nem talvez, é certeza. Deus te colocou aí com um propósito. E é de glorificar o nome dEle. É de fazer o nome dEle conhecido. É de fazer o nome dEle ser honrado e exaltado através da sua vida. O que se requer dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. Você não tem conseguido ser fiel mordomo? Peça perdão a Deus nesse momento. Faça um compromisso com Deus. Fala: Deus, eu quero ser fiel. Eu quero ser um mordomo fiel para a tua glória. Nos meus estudos, no meu trabalho, com a minha família, com os meus filhos, com a igreja. Nós passamos a ter um profundo senso de dependência, tanto de Deus como uns dos outros. 1 Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros. Lá na Palestina, lá em Israel, tem dois mares. O Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia transborda e solta um rio. Sai um rio do Mar da Galileia, chama o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele desce e corta toda aquela região ali do Oriente Médio, a Palestina, Israel, e chega no sul, Mar Morto. O Mar Morto só recebe. Por isso que é o Mar Morto. Uma pessoa egoísta é uma pessoa morta. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que não serve. Uma pessoa egoísta, ele quer ser servido. Ele não ajuda, ele não tem tempo, ele não pode, tudo é difícil, ele não se dispõe. Mas ele só quer para ele. Quando não faz do jeito que ele quer, emburra, briga, fica sem conversar. Faça uma análise, meu querido. Se você está assim, sendo esse poço de egoísmo e só querendo receber, receber e receber, nada é seu. E a vida tem mais sentido quando a gente serve a Deus e serve uns aos outros. E Deus nos chamou para sermos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Muitas vezes Deus coloca recursos na sua vida, não é para você aplicar em um carro zero, ou uma casa na praia, ou uma casa na montanha. É para você investir na obra missionária. É para você investir na plantação de novas igrejas. Reverendo Arival, lá em Pinheiros, abriu uma campanha para colocar IPP-TV, uma TV missionária, de R$150 mil. Em 2 dias levantou R$150 mil. Irmãos, nós precisamos gerar esse senso de serviço, de abrir os recursos da nossa vida que não é nossos, é de Deus. Nós precisamos amar mais a Deus e a sua obra. Essa igreja tem 96 anos em Catanduva. Nós precisamos plantar mais igrejas em Catanduva, abrir escolas, abrir creches, abrir clínicas, plantar novas igrejas ao redor dessa cidade. Precisamos fazer a obra missionária do Senhor. E como é feita a obra missionária? É com recurso que é de Deus. E aonde está o recurso de Deus? Está com você, meu irmão. Abra o seu coração, abra o seu bolso, abra a sua vida para servir e servir uns aos outros, conforme a multiforme graça de Deus. Uns ajudam com recurso, uns ajudam com oração. Uns ajudam com oração, outros ajudam com jejum, outros ajudam com oração, com adoração, outros ajudam com intercessão, com abraço. Irmãos, a multiforme graça de Deus. Por fim, já disse isso 3 vezes, mas agora é de verdade. Passamos a ter um profundo senso de dependência. Timóteo 2,21 diz assim: pois se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Nenhum mordomo poderá ser verdadeiramente um bom mordomo ou desempenhar o seu sublime papel de um bom mordomo sem a total dependência de Deus ou sem o poder do Espírito Santo. Nós não podemos fazer o nosso papel e o nosso trabalho sozinhos. Nós precisamos dos irmãos, mas nós precisamos mais daquele que está lá em cima. E também está aqui. O Senhor Jesus Cristo intercede por nós à destra do Pai, mas o Espírito Santo, ele habita no coração do regenerado.
do redimido. Sem mim, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós vamos orar, encerrando a nossa escola dominical, e eu quero aproveitar o ensejo desta aula para dizer que nossa igreja tem atravessado grandes dificuldades em relação à nossa transmissão online, por falta de equipamentos. No mês de junho, nós tivemos uma queda na arrecadação, uma queda em torno dos R$4.000, 4 a 5 mil reais, que faltou nas nossas arrecadações, da nossa receita, no mês de junho. Mas nós cremos que no mês de julho isso será sanado. Quando eu falei da multiforme graça de Deus, um ajuda com um abraço, isso não omite, ou melhor, isso não exime e não anula a questão do dízimo. Cada membro tem um compromisso com Deus de ser um fiel dizimista. Se você não tem sido, você está em pecado, porque você fez um compromisso solene com Deus, na frente da igreja, que você iria ser fiel no sustento da obra de Deus. Então arrependa-se, e com essa mensagem, coloque a sua vida a serviço do Mestre, e passa a ser fiel. Mas agora eu tenho que falar de um outro assunto, para solucionar essa questão das nossas transmissões. O Conselho da Igreja deliberou que nós vamos levantar uma oferta, nós precisamos levantar R$5.000. Pinheiros precisou levantar 150 mil. Nós vamos precisar levantar 5 mil. Não é porque com 5 mil vai resolver o problema da Igreja Presbiteriana de Catanduva, não é isso. É que 5 mil é aquilo que nós podemos nos unir e levantarmos para a glória de Deus. Então você que é membro da igreja, você que é visitante, você que não é membro, está assistindo a nossa transmissão. Nós vamos colocar os dados da nossa igreja aqui embaixo, e você vai ter condição de fazer a sua oferta para nós adquirirmos equipamentos e softwares para a transmissão dos nossos cultos. E eu quero, em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandemente, mas eu quero te chamar a abrir o seu coração, para que nós consigamos levantar, para que nós reparemos essa deficiência do mês passado, e ainda que Deus nos dê graça, que nós consigamos arrecadar o valor para essa aquisição, ainda nesse mês de julho, para a glória e honra do Senhor. Irmãos, nós vamos orar, e eu quero pedir para você, onde você estiver, feche seus olhos, e nós vamos encerrar com uma oração. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós pedimos que o Senhor aplique esta palavra dentro de cada um de nós. Pedimos, ó Deus, que se tiver alguém, Pai, que precisa ser corrigido, Pai, por causa que tem vivido de uma forma totalmente contrária aos mandamentos expressos pela Tua palavra, ó Deus, tem misericórdia, corrija com amor, Pai, corrija, ó Deus, que essa pessoa seja moldada de uma maneira, ó Deus, que ela possa entender, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua palavra, Pai. Ó Deus, mas abra os olhos, abra o coração, Pai. Visita a Tua igreja presbiteriana de Catanduva. Visita, Pai amado, essas pessoas que estão nos acompanhando, seja de qual for a sua denominação, a sua cidade. Ó Deus amado, e nós te pedimos que esse mês de julho a nossa arrecadação não tenha nenhum tipo de declínio, mas que nós consigamos manter para suprir as necessidades da Tua obra. Ó Deus, há tantos missionários, há plantações de igrejas, ó Deus, a obra do Senhor, ó Deus, que a Tua igreja está levando para a Tua glória. Ó Deus, abra as portas sobre nós. E nós te pedimos, ó Deus, que esta oferta para a aquisição destes equipamentos, que o Senhor, ó Deus, mova os corações, e que nós consigamos para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, só quero dizer, se você quiser entrar em contato com o pastor e conversar sobre essa aquisição, pode ficar à vontade. Se você quiser falar, pastor, eu vou contribuir, que equipamento está precisando? Nós estamos precisando de uma câmera, nós estamos precisando de uma câmera não de foto, uma câmera de vídeo, nós estamos precisando de um sistema de placa para receber tanto a imagem quanto o som, um software para colocar no computador e outros componentes que vão ali
ser usados nessa transmissão. Os irmãos têm o meu contato, o contato da igreja, e nós estamos à disposição. Tenha um ótimo dia. Lembre-se, o nosso culto à noite, 19h30. Reúna a sua família. E nós estamos começando com o prelúdio 15 minutos antes, para que nós, no horário em ponto, começamos a cultuar a Deus. Um bom dia em nome de Jesus.